Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, 125 milhões de visualizações. Eu repito, 125 milhões de visualizações. Mais de 560 mil inscritos. É o canal de maior sucesso, o canal da saudade. Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E estou esperando a sua história. Estou aguardando a sua carta também. Mande para o e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Espero aqui a tua história para eu também poder narrá-la. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma vida de dor e amor. Me chamo Eugênia, tenho 61 anos e escrevo essa carta em nome de minha mãe, Dona Amara. Nós somos aqui de Socorro. Minha mãe é uma senhora de 96 anos. Pela parte de meu avô, descendemos de africanos trazidos ilegalmente para o Brasil para a escravidão. Tanto que meu avô, pai de minha mãe, contava que o avô dele, ou seja, meu tataravô, era quilombola. Escravos que fugiam de seus donos e viviam em comunidade no meio da mata. Por parte da minha avó, descendemos de portugueses. Então minha mãe, desde pequena, por ter a mistura da cor negra e branca, ela sempre se pareceu com uma índia. Eu vou narrar as memórias dela do jeitinho que ela sempre me contou. Pois ela dizia que tudo que ela sofreu, ela nunca quis passar para os filhos. Minha mãe ainda é lúcida, mas por ser uma senhora, ela não tem conhecimentos de internet. Então, não saberia escrever a carta por esse meio, internet. Meu pai morreu de pneumonia quando eu tinha apenas 8 anos. E minha mãe não trabalhava, cuidava da casa e dos filhos. Mas quando meu pai faleceu, minha mãe precisou começar a trabalhar de cuidadora na casa de uma mulher que era descendente de viscondes, num bairro bem luxuoso e também bem longe da nossa casa. Minha mãe só conseguia voltar para casa aos domingos e não tinha quem cuidasse dos 7 filhos pequenos, sendo eu, com 8 anos, a mais velha e o mais novo, um bebê de 10 meses. Meus irmãos menores foram adotados pelos meus tios, mas os maiores, eu, por exemplo, a minha irmã e meu irmão, tivemos que entrar em um colégio interno. E foi aí que começou o meu martírio. Minha irmã Elisângela, que entrou comigo no colégio interno de freiras, é branca. Eu sou morena. Sempre me pareci com uma índia. As freiras, algumas vezes, usavam disso para me discriminarem, deixando bem claro que mesmo com esse tratamento diferenciado pelas freiras para comigo, jamais abalou a minha fé. Sou católica fervorosa. Uma vez acabei fazendo xixi na cama. E as freiras nos acordavam todos os dias para começarmos a fazer a nossa higiene diária, tomar café, irmos às aulas. A nossa rotina, ela se iniciava às 6 horas da manhã e se encerrava às 17h30. Precisávamos estar na cama às 20 horas depois da missa e oração. Quando a freira que nos acordou viu que eu tinha urinado na cama, feito xixi na cama, pediu para que todas as minhas companheiras de quarto fizessem coro, me chamando de mijona, mijona, mijona. Ela fez eu vestir uma camiseta escrito mijona e mandou que eu andasse por todo o colégio com aquela camiseta. Depois de alguns anos, eu fiquei sabendo por outras pessoas que aquele castigo era típico também de outros colégios internos.
Era uma forma cruel de constranger a criança, a tal nível para ela nunca mais urinar na roupa ou na cama. Nesse colégio, além das matérias normais e matéria religiosa na parte da tarde, aprendíamos a cozinhar, costurar, lavar e passar roupa, bordar, limpar a casa. Éramos praticamente preparadas para o casamento. Nossa mãe nos visitava apenas aos domingos e nos perguntava como éramos tratadas. Eu sempre mentia, para não deixar minha mãe mais triste do que ela já estava. Pois se estávamos naquela situação, era somente pela morte do meu pai. Jamais culpei minha mãe de nada, e muito menos o meu pai. Ela fez o que qualquer mãe faria: querer o seu filho protegido. Um colégio interno, cuidado por freiras, qualquer pai ou mãe pensaria que estávamos sendo bem tratados diante de pessoas que são servidoras de Deus. Uma vez, limpando o refeitório depois do café da manhã, junto com cerca de outras 15 meninas, acabei esbarrando o esfregão. Alguém lembra desse instrumento, o esfregão? Era um instrumento para limpar, esfregar o chão. Então eu acabei esbarrando o esfregão em uma prateleira com louças que caiu no chão e quebraram todas as louças. E comecei a chorar e pedir perdão. Chorava e pedia perdão, que foi sem querer. Uma irmã praticamente me arrastou para dentro de uma sala e fez eu ficar ajoelhada no milho por 5 horas. Eu fiquei andando com dificuldade por alguns dias. Eu sofri racismo algumas vezes pelas irmãs. Eu era obrigada a usar um sabonete separado das outras meninas. E quando teve uma infestação de piolhos lá no colégio, uma freira me culpou, dizendo que os negros traziam aquelas doenças da África e que só então podia ter sido por mim. Só eu podia ter sido a transmissora daqueles piolhos. Mas não era eu. Eu sequer peguei piolhos naquela infestação. Mas mesmo assim, fizeram eu tomar banho e lavar o cabelo com uma mistura de água e creolina diluída. Eu poderia ter morrido se aquilo entrasse na minha corrente sanguínea. Alguém já ouviu falar em creolina? Por estar naquela situação e perdendo cada vez mais minha alegria de viver, comecei a ter dificuldades nas matérias escolares também. Teve uma prova que infelizmente eu tirei 0. Fizeram eu usar um chapéu com orelhas de burro. 10 anos depois, naquele colégio, ou seja, com 18 anos, eu pude sair, já com emprego arranjado, como auxiliar de cozinha em uma casa similar ao trabalho da minha mãe. Minha irmã só saiu depois de 1 ano, por ser mais nova que eu, e foi trabalhar na mesma casa que eu fui. Nesta casa, conheci o que era amizade e carinho, depois de tantos anos de amargura e solidão. Fiz amizades com outras funcionárias, com o motorista da família e com a governanta também. E depois de alguns anos, conheci meu marido. Minha irmã também se casou e tivemos os nossos filhos e fomos viver nossas vidas em nossas casas. Minha mãe também conseguiu parar de trabalhar depois de tanto sofrer. Nós, os irmãos, então, nos reuníamos e fazíamos uma vaquinha por mês e entregávamos o dinheiro para ela, para que ela pudesse ter o descanso merecido após anos de trabalho incansável. Eu nunca castiguei meus filhos por urinarem na cama, por quebrarem alguma coisa minha, ou por ter dificuldades na escola. Nunca. Mesmo eu sendo de outra época, onde não existia a lei da palmada, eu sempre resolvi problemas com os meus filhos com amor e carinho, sem pré-julgamentos. Teve uma época que
que uma das minhas filhas andava muito quietinha e quando abria a boca era respondona, malcriada. Me tranquei um dia com ela no quarto, olhei nos olhos dela e disse que a amava, que eu queria saber o porquê daquele comportamento dela, mas antes de tudo que ela soubesse que eu a amava. E ela começou a chorar e me contou o que estava acontecendo. E tudo foi resolvido com a nossa conversa. Se eu tivesse maltratado minha filha, a chamado de malcriada, o problema não seria resolvido e só pioraria, causando com certeza uma revolta nela, uma revolta dela contra mim. Foi entre essas e outras que aprendi que somente o amor é a cura, nunca o abandono. Eu poderia castigar minha filha ou simplesmente acreditar que aquilo era porque ela era uma criança má. Mas não fiz. Não fiz isso. Não fiz o que fizeram comigo. E eu também perdoo as freiras. Sim, eu sou devota a Deus. Nunca perdi minha fé e acredito até hoje que somente o amor cura, nunca a rejeição. Eu poderia ser uma pessoa revoltada, amarga, mas acredito que sou influenciada por um Deus maravilhoso para que eu seja uma pessoa melhor e cada dia melhor para os meus filhos e netos. Nesta minha história, nessa minha carta, eu faço um apelo aos pais que não descontem nos filhos frustrações de suas vidas. Eles, os filhos, não têm culpa, não pediram para estar nesse mundo. Você colherá os frutos no futuro. Hoje eu colho os meus frutos. Meus filhos e meus netos me amam. Meu marido já é falecido, mas nunca estou só. Se eu pudesse ter seguido uma profissão, coisa que infelizmente eu não tive oportunidade, eu seria psicóloga. Eu gostaria muito de ajudar famílias com problemas com os filhos. Fazer os pais entenderem que se você não perguntar aos seus filhos o que acontece e preferir rejeitá-los ou rotulá-los de mal educados, de ingratos, a situação só irá piorar. Seus filhos precisam de vocês, pais. Às vezes um grito de raiva do seu filho é um grito de socorro e você não está percebendo. Por isso, não julgo as freiras. Este comportamento violento por parte delas pode ter sido traumas ou coisas mal resolvidas. E agora, para terminar essa minha carta, para terminar essa minha história, eu digo com muito orgulho que, como filha, hoje eu sou mãe de uma senhora de quase 100 anos. Ou seja, cuido de minha mãe como se ela fosse minha filha. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Uma vida de dor e amor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.